Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais uma aula. Hoje aula de extrema importância, principalmente para nós que somos grafistas, que operamos as movimentações do preço. Então, teoria de Dow indispensável aí para nós. Então vamos lá, preste bastante atenção. Teoria de Dow. Teoria de Dow ela foi inventada por Charles Henry Dow e ela é a base da análise técnica. Ela estuda as movimentações do preço e ele fala que o mercado anda em tendências. Que tendências são essas? São três, né? Com certeza você já deve ter ouvido falar aí. Tendência de alta, tendências de baixa e tendências neutras. Então vamos falar aqui mais um pouquinho aqui sobre cada uma delas. Então vamos lá, vamos falar aqui do primeiro, tendência de alta. O que caracteriza uma tendência de alta? São topos e fundos ascendentes. O que seria isso? É isso aqui, ó. O preço faz uma pernada, faz uma retração, volta. Ele faz essa movimentação. Mas qual que é o mais importante aqui? O que é isso? Topos e fundos ascendentes. É exatamente isso aqui, ó. O preço fez um topo, depois ele faz um topo mais alto, depois ele faz um topo mais alto. São topos e fundos ascendentes, né? O fundos também ascendente, sempre crescendo. Só que você vai perceber mais na frente, um pouco mais avançado, que o mais importante mesmo em uma tendência de alta é que os topos estejam cada vez maiores. Então observa aqui para você ver, esse primeiro topo foi aqui, o segundo já foi lá para cima, o terceiro já foi lá para cima. Então uma tendência de alta é assim caracterizada. Então vamos ver como é que fica isso aqui num gráfico do mercado. Então olha aqui pessoal, como é que fica essa movimentação dentro de um gráfico do mercado. Olha para você ver. O mercado faz esse movimento, né? Depois esse aqui, por fim, esse aqui. Olha para você ver, o mercado aqui, em todo momento, olha o que ele faz. Ele marca esse topo, depois ele marca um topo o quê? Mais alto. Depois ele marca outro topo mais alto. Depois novamente um outro topo mais alto. Isso é o que? Uma tendência de alta. Topos ascendentes, né? Nesse caso aqui também, topos e fundos ascendentes. Então vamos lá, o segundo, tendência de baixa. Tendência de baixa vai ser o oposto da tendência de alta, né? O que caracteriza ela? São topos e fundos, só que dessa vez descendentes, ou seja, mais baixos. Ou seja, o mercado faz esse movimento, corrige, faz esse movimento. E assim vai. Aqui a todo momento o que ele está fazendo? Fundos cada vez mais baixos, fundos aqui, ó, cada vez mais baixos, né? Isso aqui fala topos e fundos, né? Os topos também estão cada vez mais baixos, mas do mesmo modo que na tendência de baixa, na tendência de alta, os topos tem que sempre estar renovando. O mais importante é isso. Na tendência de baixa, o mais importante é que os fundos sejam sempre renovados, certo? Olha para você ver, esse aqui está aqui, depois foi para cá, depois para cá, cada vez mais baixo. Já até coloquei o gráfico aqui do lado para a gente já observar como é que funciona isso no gráfico do mercado. Vamos lá. O preço faz essa movimentação, depois faz esse. É para você ver que é a mesma coisa que eu desenhei do lado, só que isso aqui é o mercadão rolando, ó. O mercado já foi, ó, para você ver. Isso aqui é o mercado em uma tendência de baixa. Vocês conseguem perceber aqui, ó. Fez esse fundo, depois esse fundo, depois esse, depois esse. E assim foi para você ver. Daqui para cá, ó, mais baixo, mais baixo, mais baixo, né? Então isso aqui é uma tendência de baixa. Por fim, tendência neutra. O que seria a tendência neutra? Ou mais conhecida como consolidação. Você vai ver que quase ninguém vai falar tendência neutra. Consolidação é o nome mais conhecido. Então, o que é uma consolidação? Consolidação ela é caracterizada por esse tipo de movimentação aqui, ó. Esse aqui, ó. O preço faz um topo, faz esse fundo, faz esse topo, faz esse fundo. Vocês já conseguiram reparar a diferença entre uma tendência e uma consolidação? Repare para você ver, em todo momento aqui, os fundos estão sempre no mesmo lugar, ó. Você lembra que numa tendência de baixa, o mais importante não era os fundos serem cada vez mais baixos? Aqui você não está vendo fundo cada vez mais baixo. E numa tendência de alta, os topos não tem que ser maiores, né, cada vez mais altos? Aqui não. Aqui eles estão praticamente aqui no mesmo patamar.
Então ele fica trabalhando dentro desse range. O que é um range? O range é exatamente o tamanho dessa caixa, né? Isso aqui, ó, esse tamanho aqui, ó, para você ver que é onde o preço está trabalhando. Isso aqui é o range. Isso aqui é o range. É o tamanho dessa caixa. Então vamos aqui no mercado aqui para vocês verem essa movimentação esquisita, ó. Fez esse topo, depois faz esse fundo. Faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Olha para você ver, ele não tá fazendo, ele não tá engatando a tendência, olha para você ver. Ele tá trabalhando dentro dessa caixa aqui, ó. Olha aí, tá vendo que ele tá trabalhando nessa caixa? Se fosse uma tendência de alta, ele estaria fazendo isso aqui, ó, tal. Se fosse a tendência de baixo, tá fazendo isso aqui. Mas olha para você ver essa movimentação. Tá vendo que ele tá trabalhando dentro dessa caixa? Isso aqui a gente chama de consolidação, ou como o Dow fala, tendência neutra. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí a aula de teoria de Dow. Vamos falar agora sobre candlestick. Candlestick é essas velhinhas aqui que com certeza já devem ter visto, né? A velhinha positiva e a velhinha negativa. Vamos falar aí o que é um candlestick, né? Vamos falar um pouquinho sobre ele. Então vamos lá. O candlestick, independente se ele é positivo ou negativo, ou seja, o verde ou vermelho, ele tem 4 pontos importantes, que é a máxima do candle, não importa se é positivo ou negativo o candle, os dois é a máxima dele e a máxima do outro, tanto faz, é a máxima. E também, né, tem a mínima. O que vai ser diferente do positivo pro negativo, do candle positivo pro candle negativo, vai ser a abertura e o fechamento. Enquanto a abertura do positivo sempre vai ser abaixo do fechamento, né? A fechamento sempre vai ser acima da abertura. Enquanto o candle negativo, o fechamento sempre vai ser abaixo da abertura. Por que isso? Vocês vão entender que é muito fácil. Por quê? Um candle positivo, aqui é a abertura dele, né? Ele abriu aqui e fechou lá em cima. Se ele estava sendo contado aqui, numa posição de 110 mil pontos, por exemplo, que é uma posição onde a bolsa está sendo negociada atualmente. Então, se ele abriu em 110 mil pontos, ele fechou em 110.100. Ele ganhou 100 pontos, então ele está positivo, ganhou posição, então ele está verde. Por isso que ele abriu em 110 mil pontos e fechou em 110.100. Ele ganhou 100 pontos, verde. Agora, ao contrário, no vermelho, ele abriu aqui em cima, ele abriu também nos 110 mil pontos e fechou no 109.900. Ele perdeu 100 pontos, ele fechou com esse corpinho, ele perdeu 100 pontos, por isso que ele é um candle negativo, certo? Muito simples, muito fácil. Esse é o candlestick. Então vamos ver aqui, a gente tem esse candle vermelhinho aqui, ó. Então vamos lá, qual que é aí? Vou deixar vocês responderem aqui, ó. E o candle verde, né? Aqui também, beleza. Aqui no candle negativo aqui, aonde que é a abertura dele? É embaixo ou é em cima? Em cima. Por que aqui em cima? Porque o fechamento sempre é abaixo, né? Ele abriu aqui, perdeu posição, fechou negativo. Candle verde, né, ao contrário, ele abriu aqui, ganhou posição, ficou positivo, certo? Então vamos ver aqui, ó. Nesse candle verde aqui, ó, nesse candle vermelho aqui, ó, vamos ver como é que foi a abertura dele. Ele abriu aqui nessa posição, certo? Tá vendo que ele fez essa máxima? Ele foi lá em cima e fez essa máxima e voltou. Nessa volta dele, quando ele fez isso aqui, primeiro que quando ele fez isso aqui, ele estava verde. Quando ele fez isso, ele fez verde. Nessa volta dele, voltou para cá, ó. Quando ele pega e volta para cá, não quer ir, né? Não tem problema, a gente exclui. Quando ele foi aqui, foi lá para cima, ele ficou verde, que ele começou a ganhar posição. Mas ele voltou para baixo. Quando ele volta aqui para baixo, ele fica vermelho. E ele ainda deixa essa sombra aqui, que foi a máxima dele, certo? E aí ele vem aqui, ele continua esse movimento e vai lá embaixo, volta e fecha aqui. Nessa ida dele, foi o teste dele, foi a mínima dele. Ele fechou. Fechou aqui. O mesmo modo é o verde, né? O candlezinho verde. Aqui, ó, vamos aqui, o candle abriu aqui, né? Ele abriu e foi lá embaixo. Aqui ele tá vermelho, porque tá perdendo posição. E ele volta para cima. Quando ele volta para cima, ele já começa a ficar verde, né? Passou do ponto de abertura, ele já começa a ficar verde, né? E esse teste dele aqui, ó, esse dash dele aqui, ele já deixou uma sombra, certo? Já deixou essa sombrazinha aqui que foi o teste, a mínima dele. E aí ele vai e fecha aqui, por exemplo. Fechou desse jeito. Então, beleza. Aqui é a mínima, né? A máxima até a região de corpo, fechamento. Ele fechou verde por quê? Porque ele abriu aqui e ganhou posição. Por isso que é um candle verde, é um candle positivo. Certo, pessoal? É isso mesmo. A aula é bem simples aí, só para vocês entenderem aí o que é um candlestick, né? Que são esses 4 pontos importantes aqui, do candle positivo e o candle negativo.
Certo, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí. Teoria de Dow aí, aulinha muito importante. Candlestick aí é o que a gente mais usa aí nos nossos gráficos, né? Tem gráfico de barra, gráfico de linha, mas os candlesticks é o que a maioria dos traders hoje usa. Ele é um instrumento aí de altíssima qualidade que a gente consegue pegar bastante análise, dependendo do tamanho da sombra, dependendo do tamanho do corpo do candle. Cada um indica uma coisa. A gente fala que são os candles gatilhos. Você já deve ter escutado isso em algum lugar. Mas isso aí são aulas mais técnicas que vão ficar mais pra frente. Por enquanto isso é só. Espero que vocês tenham entendido aí. E estudem, que eu tenho certeza que esse conteúdo aí é bem facinho, vocês vão pegar direito. Beleza, pessoal? Valeu aí, fique para a próxima aula.